Orienta os irmãos com a paz do Senhor. De alegria, nós estamos mais uma vez reunidos para juntos, louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Pedro, Pastor Juraci, boa tarde, para que nós pudéssemos estar aqui. Até brinquei com o Pastor Juraci pelos olhos, ensinador da igreja, né? Mas, graças a Deus, temos aí a oportunidade de estar falando um pouquinho da palavra de Deus. Quem trouxe Bíblia diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Renato? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 e versículo 7. Feliz por rever o meu amigo Hélio Júnior, né? Já estive ali na igreja Paulo Pertença, ministrando a palavra de Deus, leva um abraço para o Rafael, pastor. Graças a Deus por ter revê-lo aqui nessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo número 7. Amém. Amém. Ele encontrou, diz ainda estou procurando. Todos encontraram. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei ainda um vaso. Porém, ela lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Queridos, estamos diante de um texto da palavra de Deus que é muito profundo. Quem sabe todos nós, a maioria de nós que estamos aqui, já ouviu alguém pregar, alguém ensinar, alguém falar a respeito, né, desta palavra. Eu também já ministrei a respeito dessa palavra, mas é uma palavra assim que chama muito a nossa atenção. Aqui existem alguns princípios que verdadeiramente regem as nossas vidas. Aqui existem alguns princípios que verdadeiramente nos ensinam lições poderosíssimas, lições que verdadeiramente nos ensinam para que possamos, na nossa trajetória, nos dar bem em algumas situações. Interessante que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, que nós meditamos, Deus sempre fala conosco. Eu creio que todos que aqui estão têm o hábito de ler a Bíblia, né? Porque o cristão, o crente que não lê a Bíblia, ele é um crente desinformado, que se torna uma presa fácil. Os TJ tem lá no domingo de manhã e bater na porta dele, né? Fazendo de gato safado, né? Alguns falam TJ, outros dizem que queimam feijão, né? Se você tiver com um arroz, um feijão do outro lá, eu te pego de conversa, na hora que você vê, já queimou.
Então, o que acontece? É muito difícil um crente que é leitor da palavra de Deus, que é assíduo nos cultos de ensino, escola dominical, ser influenciado por tais pessoas, ou por tais segmentos, vários que existem, né, por aí afora. Interessante que a Bíblia, ela é o manual do reino de Deus. A Bíblia contém regras que regem a nossa vida, ou seja, que regem toda a nossa vida. Existem várias verdades relativas por aí afora, mas a única verdade absoluta que eu vi até hoje é a Bíblia, que ela não mente, ela não contradiz. O que está escrito aqui são palavras poderosas, são palavras verdadeiras, que verdadeiramente regem a nossa caminhada. E por que não dizer agora, nós em pleno século XXI, onde vivemos em tantas inovações, em uma tecnologia, podemos dizer, digitalizada, onde tudo é muito fácil, né? Não é como 20 anos atrás. As coisas mudaram muito, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela subsiste eternamente. Por isso que nós, os crentes, nós temos, eu volto a dizer, ser leitores da palavra de Deus, frequentadores dos cultos de ensino, da escola dominical. Por quê? Porque é o lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, para que amanhã ou depois nós não venhamos ser influenciados por tantos falsos mestres que têm se levantado no mundo. E quando nós nos deparamos aqui com esse texto, no segundo livro dos Reis, nós temos aqui uma lição poderosa para as nossas vidas. Interessante que o segundo livro dos Reis, ou o primeiro livro, o segundo, está inserido nos livros históricos da Bíblia. Primeiro temos o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Acho que a ordem não está certa. Depois vem os 12 livros históricos, que vão de Josué até Esther. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, depois os profetas maiores e depois os profetas menores. Então aí fecha a seção do Antigo Testamento. E nesses 12 livros históricos que temos, fala e retrata a história do povo de Israel. Um povo que viveu diversas situações, cheios de altos e baixos, às vezes vencendo, às vezes perdendo, mas um povo que temia ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de quê? Sabedoria. Então o importante é nós temermos ao Senhor. Haja vista que muitos já não temem ao Senhor. Por quê? Porque preferem viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas graças a Deus, que nós ainda tememos ao Senhor, nós ainda esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Então, esses 12 livros tratam e mostram a história do povo de Israel. Logicamente que nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque o tempo também, né, passa rápido, o relógio não para, já são 8h28. Mas, quando chegamos aqui, o primeiro versículo, o escritor começa dizendo: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Quem foi o profeta Eliseu? O profeta Eliseu foi um grande homem de Deus, que foi o sucessor, né, do profeta Elias. Elias foi um grande profeta do Senhor, mas ele era sempre acompanhado por Eliseu. Eliseu aprendeu tudo com o profeta Elias. Eliseu, onde Elias estava, Eliseu estava. Interessante que existe até um hino, né, sobre a capa de Eliseu, né, que é muito bom. E essa mulher, a Bíblia não relata o nome dela, mas era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas.
clamou, ela foi em busca do homem de Deus. Por quê? Porque ela estava passando por uma situação difícil. Uma situação muito difícil na sua vida. Quem nunca passou por dificuldade? Quem nunca passou por luta? Quem nunca passou por tribulação? Jesus não veio enganar ninguém, não. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, naqueles dias não era diferente. Aquela mulher estava passando por um momento tão difícil. Por quê? Porque ela tinha perdido o seu marido. Aquele que trabalhava, aquele que sustentava a casa, aquele que cuidava dos afazeres ali, mas ele veio a falecer. Imagine que baque na vida daquela mulher. Imagine isso na vida de qualquer pessoa, de qualquer esposa perder o seu marido. Aquele que é o sustentador da casa, aquele que sai todas as manhãs para trabalhar. Então, ele veio a falecer. E ela, como já conhecia o homem de Deus, isso é o importante, queridos, isso é o bonito da história, porque ela conhecia o homem de Deus, conhecia os feitos do profeta Elias e também conhecia os feitos do profeta Eliseu. Ela não foi procurar socorro no prefeito da cidade, no governador do estado, ela não foi procurar socorro nas pessoas influentes, não. Ela foi buscar no servo de Deus, no homem de Deus. E isso serve de lição para todos nós que estamos aqui. Às vezes, quando a dificuldade vem, quando a tormenta vem, quando a tempestade vem, quando o vendaval vem, nós procuramos auxílio em tantas coisas, em tantas pessoas. Lá em Isaías 31, está escrito: ai daqueles que descem lá no Egito à procura de socorro. Ai daqueles que descem ao Egito para procurar socorro. Então isso serve de lição para nós, porque muitas das vezes nós vamos buscar socorro, quem sabe no prefeito da cidade, quem sabe nos vereadores, quem sabe nas pessoas influentes, quem sabe nos parentes, quem sabe em tantas coisas, mas esquecemos de procurar o homem de Deus. E ainda existe o homem de Deus, e ainda existe o remanescente do Senhor. E às vezes nós não damos a mínima, nós vamos buscar lá fora. Devido à situação, uma situação drástica, uma situação difícil, uma situação que parece impossível, insolúvel, mas nós vamos lá fora, nós vamos longe buscar. Esquecemos de buscar no homem de Deus, esquecemos de buscar no Senhor. Mas aquela mulher não, aquela mulher foi muito sábia. Ela procura o profeta Eliseu, aquele mesmo que jogava a capa lá no rio, e o rio abria. Aquele mesmo que até depois de morto, eles pegavam as pessoas e jogavam lá na sepultura onde ele foi sepultado, as pessoas eram ressuscitadas. Até depois de morto, o presbítero Israel, a pessoa deixa um legado. Nós falávamos isso ali na escola dominical, domingo passado. O irmão Israel estava ali ministrando, e ali nós estávamos ali uma aula muito boa, muito proveitosa. Por quê? Mesmo depois de morto, ele deixou um legado. Será que eu e você, quando nós partirmos, será que nós vamos deixar um legado? Faz-me lembrar de um grande homem de Deus chamado John Wesley, que está inserido lá nos Heróis da Fé. O escritor chega a dizer, que relata a história dele, que ele era uma brasa tirada do meio do fogo. Com um grande servo do Senhor, um dos pais da igreja. E John Wesley, ele morreu. E certa feita, muitos anos depois, na Inglaterra, se eu não me engano, um grande evangelista chamado Billy Graham, que eu creio que todos aqui já ouviram falar, se não conhecem, já ouviram pelo menos falar de Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Ele estava lecionando em uma faculdade. Ele sai da faculdade com seus alunos e vai lá no museu para ver ali os pertences de John Wesley, porque ali havia uma sala toda preparada, onde estava ali seu tapete, a sua cama, algumas coisas que foram de John Wesley, estavam no museu, como de lembrança. E num dado momento, John Wesley, Billy Graham some. Ele some. Os alunos ficam ali perdidos,
tempo que eu fui no museu, e começam a procurar John Wesley, vão numa sala, vão noutra, vão noutra, e de repente eles chegam lá na sala de John Wesley, e vê Billy Graham ajoelhado em cima do tapete de John Wesley, onde John Wesley orava, e orando, dizendo: Deus, me usa, assim como o Senhor usou esse homem. Eu quero que o Senhor me use, porque ele foi um grande servo do Senhor. Me usa como o Senhor usou ele. Veja o legado que ele deixou. Veja que legado maravilhoso. Então aquela mulher, ela chega até o profeta Eliseu e clama a ele e diz: olha, o meu marido, o teu servo que te servia, ele morreu, ele faleceu. E ele tinha uma dívida muito alta, muito grande. Ele deixou uma dívida para ser saldada. E agora os credores foram lá em casa e pegaram os meus 2 filhos para serem escravos, para serem servos. Eles vão levar os meus 2 filhos para serem escravos, para trabalharem até quitarem a dívida. Veja que situação, querido. Você que tem seus filhos, eu que tenho meus filhos, imagina alguém entrar dentro da sua casa e pegar os seus filhos para levar para longe para ser escravos. Era a situação daquela mulher. Que situação difícil, que situação complicada. Mas ela tinha esperança no milagre, porque ela conhecia o servo de Deus. Ela sabia quem era o servo de Deus. Faz-me lembrar de Zaqueu, certa feita. Era um cobrador de impostos, era como se fosse o ministro da fazenda do Estado de Israel. Ele cobrava os impostos, ele que administrava tudo, e recebia para isso. Mas um dia ele quis ver quem era Jesus. Não mediu esforço, subiu em cima de uma árvore alta para ver Jesus passar. Então nós temos que nos esforçar, assim como essa mulher, ela chega até diante do profeta e clama para ele. Quando a Bíblia diz a palavra clama, é porque ela estava clamando mesmo. Ela estava implorando para ele: olha, ele morreu. E segundo os estudiosos, esse marido dessa mulher era Obadias. Ele contraiu essa dívida porque ele sustentou aqueles 100 profetas que estavam escondidos com pão e água na caverna. Ele se endividou comprando pão para alimentar aqueles profetas. Então ele se endividou, ficou com uma dívida muito alta. Mas ela clama a Eliseu: olha, faz alguma coisa, porque os credores já estão querendo, já estão indo lá em casa, e vão levar os meus filhos, e vão levar para ser escravos. Então Eliseu disse para ela: o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, eu não tenho nada. O Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe da minha dificuldade, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Interessante, queridos, que eu já vi vários pregadores, várias pessoas falarem a respeito desse livro, desse capítulo 4 do 2º livro dos Reis. Eles falam um pouquinho de azeite, mas aqui não revela que é um pouquinho, é uma botija de azeite. Está escrito, pode conferir. Uma botija de azeite. Ela não tinha mais nada do seu sustento. Ela não tinha mais nada. E segundo um historiador judeu chamado Flávio José, que viveu entre 30 depois de Cristo até 103 depois de Cristo, era de uma linhagem sacerdotal, que conhece muito bem a história de Israel. Existe um livro, A História dos Hebreus, da CPAD, o qual eu recomendo que está aqui. Quem tiver condição, compra. Porque é um livro muito bom, ele revela muita coisa que às vezes não está na Bíblia. Tradições, costumes, etc. Então Flávio José, ele diz que, segundo o costume daquela época, os credores não iam só uma vez, por exemplo, na casa da mulher, ou da pessoa que estava endividada, mas eles iam 3 vezes. A primeira vez, ele levava uma coisa de pequeno valor. A segunda vez, ele levava uma coisa de médio valor. E por fim, na terceira vez, ele levava os filhos para serem escravos, se aquela pessoa não desse conta de cumprir com aquela dívida, saldar aquela dívida. Então ele entra, eles vão até a casa daquela mulher 3 vezes. Agora eu te pergunto, a primeira vez eles levam
uma coisa de pequeno valor. A segunda vez, eles levam de médio valor. Eles já estavam para ir a terceira vez. E segundo o historiador, essa botija tinha aproximadamente, Renato, 50 centímetros de altura. E cabia de 6 a 8 litros de azeite. E ela ficava num lugar de destaque na casa. De destaque. E azeite era uma coisa, era um utensílio especial, era muito caro. Era algo muito caro, muito especial. Agora eu te pergunto, ele foi 3 vezes, pastor Pedro, mas não levou o botija de azeite. Certo? Já ia levar os filhos, mas não levou o azeite. Sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos um botija de azeite. Sabe quem é essa botija de azeite? É o Espírito Santo. Isso. Quem são os credores? É Satanás. Ele quer levar a nossa alegria, ele quer levar tudo nosso, até mesmo os nossos filhos. Vamos trazer para o lado espiritual, para o lado hoje, século 21. Quem sabe ele quer levar os nossos filhos para o mundo, ele quer levar a nossa alegria, quer levar a paz, ele quer trazer a depressão. Aquela mulher tinha tudo para ser uma mulher depressiva. Perdeu o marido, endividada, com 2 filhos, quem sabe pequenos, a Bíblia não revela, não relata a idade deles. Mas eles queriam levar. Os credores é a tipologia do diabo, Satanás. Ele quer levar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele pode levar tudo. Mas existe uma coisa que ele não pode levar da minha e da sua vida, ao qual nós temos que dar muito valor, que é a botija, que é o Espírito Santo. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Um outro Consolador. E às vezes nós não damos a mínima nessa botija de azeite. Esse utensílio maravilhoso. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então veja bem que ela clamou ao profeta de Deus, e ele deu uma ordem para ela fazer, para ela executar. Então pediu para ela ir nos vizinhos. Imagine se a convivência dela não fosse boa com os vizinhos. Imagine se ela não tivesse um bom testemunho. Imagine se fosse uma mulher que não tinha um bom testemunho, fosse uma família que não tivesse um bom testemunho dos filhos, e se o seu marido não tivesse um bom testemunho. Como ele ia na casa dos vizinhos pedir vasos emprestados? Não tinha jeito. Mas ele dá ordem: vai, sai, vai lá nos seus vizinhos e pede vasos emprestados. Não poucos, mas muitos vasos. Muitos e vazios. Vazios. Esse é o segredo. Porque quem enche é Deus. Aqui, na igreja, os pregadores, nós os pregadores, enfim, os que estão aqui ministrando, somos só instrumentos. Não existe ninguém melhor nem maior do que ninguém. Porque quem enche é Deus. Quem capacita é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Aquela mulher procurou o homem de Deus, mas quem fez o milagre foi o próprio Deus. Foi segundo a palavra do homem de Deus. Foi segundo a palavra do homem de Deus. Então eles chegam lá com vários vasos vazios. Aí ele dá outra ordem para agora: você vai entrar dentro da sua casa, vai fechar a porta e vai começar a encher os vasos. O que Jesus falou quando nós fôssemos orar? Que era para nós fazer? Entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar em secreto. Em secreto. Tem coisas que é só nós e Deus. Tem coisas que os irmãos podem nos ajudar, o pastor pode nos ajudar, as pessoas podem nos ajudar, mas existe coisa que é só Deus, é particularidade de Deus. É particularidade de Deus. Então eles entram para dentro de casa e fecham a porta. Então eles ficaram do lado de dentro. Quando Noé fez a arca, foram salvos só quem? Só quem estava do lado de dentro. Jesus estava andando dentro do templo e falou: olha, quem está aqui dentro é maior do que o templo. Era ele próprio.
Temos a Arca da Aliança, que tinha os utensílios sagrados lá dentro. As tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Eles estavam do lado de dentro da arca. Nós só estamos sendo abençoados, somos abençoados e Deus tem feito algo na nossa vida, é porque nós estamos inseridos dentro do reino de Deus. Interessante, o reino de Deus, segundo Paulo escreveu Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Não é comida nem bebida, apesar de tem muitos que gostam de comer, mas não é. Lembro de uma certa feita, uns anos atrás, que a gente fazia os cultos ao ar livre. Às vezes, se fosse uma casa que ia sair algo para comer, botava. Mas tinha 3 pessoas, porque a gente sabia que não ia sair alguma coisa. Às vezes as pessoas não iam. Só vai se tiver algo para comer. Mas o reino de Deus não é isso. É justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Por isso que Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele diz, porquanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que nos currais não hajam vacas, e os campos não tenham os mantimentos, mas todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Às vezes não temos uma casa luxuosa, não temos um carro do ano, não temos muitas condições, mas o mais importante nós temos. Quem sabe não moramos lá no centro da cidade, não temos uma mansão, não temos um apartamento, não tem problema. O mais importante nós temos é a botija do azeite, o qual os credores foram 3 vezes lá na casa da mulher. Ela estava no lugar de destaque, mas eles não levaram ela. Não levaram ela. Foi pelo Espírito Santo, querido. Não é de qualquer jeito assim que ele vai tirar ele da sua vida, não. É só se você não quiser mesmo. Mas se você abraçar com ele, nada, nem ninguém pode tirar essa alegria do seu rosto. Quem sabe a gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades. Quem sabe a gente chega de arrebentado. Mas quando a gente olha para o irmão, dá aquele sorriso e fala, a paz do Senhor, vai tudo bem. Porque nós temos Jesus, porque nós temos a alegria da salvação. Ao ponto de que existem muitos crentes que têm tudo, mas não querem mais estar na casa do Senhor. Já tem tudo. Já tem uma vida farta. Faz-me lembrar daquele homem que tinha tudo. Eu assim, Jesus conta uma parábola e diz, agora regala-te minha alma, porque os campos estão cheios, celeiros, está tudo, eu estou muito bem. Jesus tem que ele fala, louco, essa noite perdirão conta da tua alma. E aí? Faz-nos lembrar das 10 virgens a qual o pastor Pedro ali, usado por Deus, falou ontem lá no culto, na casa da irmã Antônia. Eram 10 virgens. 10, 5 estavam preparadas, mas 5 não tinha azeite nas suas lâmpadas ou nas suas lamparinas. Estava faltando. Elas não tinham a botija do azeite. Aí o esposo chegou e elas ficaram de fora. Elas ficaram fora das bodas. Por quê? Porque não tinham azeite. E quão terrível é, queridos, o crente que não tem azeite, que falta azeite. Ele murmura, ele reclama, a vida dele não presta, ele é o pior de todos, para ele nada dá certo. É porque não tem azeite, é porque ele não experimentou do chazinho da raiz de Jessé. Na hora de experimentar, é porque precisa aceitar Jesus de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Dificuldade, queridos, vamos passar assim. Imagina a dificuldade daquela mulher. Quem já perdeu filho, marido, sabe do que eu estou falando, pai, mãe. É uma perda muito grande.
da vida, que Deus chama quando Ele quer, na hora que Ele quer, que todos nós já nascemos com a senha, e já temos o dia já que nós iremos partir, por mais que nós saibamos que é uma lei da vida, é difícil. É difícil. Ainda mais aquela mulher com 2 filhos, com dívida. Como dívida é difícil, tira o sono da gente. Eu já perdi noite de sono por preocupado. Com dívida, eu já contei, quando eu me casei, não tinha nada, desempregado. 2 semanas desempregado, fui corajoso mesmo. Foi pela fé. Não tinha nada, não tinha nada. Você sabe, fazer casamento não é fácil, fica caro. Por mais simples que seja, fica caro. Mancinho está rindo. Fica caro. É difícil. Mas Deus É difícil. dá vitória. Deus abençoa. A gente passa, depois da tempestade vem a bonança. E chegou um determinado momento em que não achavam-se mais vasos, porque já tinha acabado tudo. E a mulher disse: cadê os vasos? Não, ela terminou. Aí o azeite cessou. E ela foi e procurou o profeta de novo, porque tem muita gente que só pede, mas não agradece. Os 10 leprosos eram 10, mas só um voltou para agradecer. Só um. Então ela voltou e fez saber o nome de Deus: olha, agora já tem muito azeite lá, já tem muito mesmo. O que eu vou fazer? Vai. Olha a palavra: vai, vende, paga a tua dívida, e você e seus filhos vão viver do resto. Então, isso dá a se entender. Foi aquilo que eu falei no início: que azeite era uma coisa muito cara em Nova. Era uma especiaria da época, muito cara. Até hoje azeite é caro, até hoje. Era muito caro. Ela vendeu tudo, quase tudo, e saldou aquela dívida. Livrou seus filhos de serem levados escravos, de serem escravizados. Veja que coisa maravilhosa. Mas o interessante, queridos, é que o nosso Deus, Ele é que vai livrar de hoje. Isso não é um texto inserido no passado, não. São lições que regem a nossa vida. Quem sabe tem alguém que está passando por dificuldade, está passando por luta, já não vê mais uma luz no fundo do túnel. Deixa eu te dizer uma coisa: o milagre está na sua porta. Amém. Nosso Deus continua operando milagre. Aí você pensa: mas é porque você não conhece, irmão Geraldo, da minha situação. É porque você não sabe o que eu estou passando. Nem quero saber, sabe por quê? Porque quem tem que saber é Deus. É Ele que vai resolver o teu problema. Ele que vai entrar na tua causa. Se tiveres fé, você vai ser abençoado. Quem sabe você pensa: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem sabe você pensa, até entristece, porque nós entristecemos. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Somos seres humanos. Nós entristecemos, nós passamos por dificuldades. O dia mal vem. Mas nós nunca devemos nos esquecer que temos um Consolador. Ah, que Consolador maravilhoso. Aleluia. É naquele momento em que você está chorando, que você está dentro do seu quarto, que ninguém te vê, nem o seu marido, nem o seu filho, nem ninguém. E você pensa: minha situação não tem mais jeito. Aí o Consolador chega, te abraça, recolhe as tuas lágrimas, porque a Bíblia diz que Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. E te diz: olha, minha serva, meu servo, não preocupa não, eu estou entrando em providência. Eu sou o Consolador. Esse bom Consolador, Ele está aqui nessa noite, aleluia. Eu já pude sentir a presença dEle aqui. Mesmo sendo um culto de ensino, não diz respeito que nós não devemos sentir a presença de Deus, nós devemos sentir sim. Com certeza. Não é porque não estamos aqui falando com eloquência, como se fosse uma pregação. Às vezes quando a gente gosta de dar uns gritos, mas não.
Devemos entender que Ele age como quer, do jeito que quer, na hora que quer. Ele faz, Ele opera. Ah, se aquela mulher não procurasse o homem de Deus. Ah, se aquela mulher não tivesse intimidade com Deus. Ah, se o marido dela não fosse o servo do Senhor. Será que ela tinha acontecido? Mas ela tinha crédito com o homem de Deus e do servo. Que possamos, dia após dia, acrescentar os nossos créditos no céu, porque na hora que vier a dificuldade, Ele nos socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se perdeu. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele será exaltado entre as nações e sobre a terra. Para que temer? Para que temer se nós temos um Deus poderoso, se nós temos o Espírito Santo, se nós temos o Salvador? Para que temer? Para que temer? Aleluia. O salmista, certa feita, ele passando por dificuldades, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas isso aqui ele já dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Certamente não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa é a convicção que aquela mulher tinha. Ela estava abrigada no esconderijo do Altíssimo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem a peste que está na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão no teu lado, 10.000 da tua direita, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido, porque nós vamos fazer como aquela mulher. Nós vamos crer que nosso socorro está em Deus. Ela poderia ter buscado socorro em tantas coisas. Nós podemos buscar socorro em tantas coisas. Mas nosso socorro vem do Senhor. Por quê? Porque o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Tem muitos, e principalmente muitos homens que ficam alegres, satisfeitos, porque tem o seu nome lá no latinho de Coca-Cola. Agora está na Coca-Cola que vem o nome das pessoas. Mas nós não precisamos de alegrar com isso, não. Nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está lá no livro da vida. O nome não nasce direto. Cai. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. E que possamos, nessa noite, tomar posse da palavra de Deus. Amém.